No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês 3 fundos imobiliários que eu não tiro da minha carteira por nada, vou explicar o motivo do porquê eu não os tiro da minha carteira e também vou fazer uma breve apresentação e análise desses fundos imobiliários pra vocês. Pode vir pandemia, crise econômica, guerra, que esses fundos imobiliários eles sempre vão estar lá quietinhos na minha carteira de investimentos. Em certos momentos me pagando dividendos mais generosos, em outras nem tanto, mas assim, para minha estratégia de investimento, ter esses segmentos de fundo imobiliário na minha carteira faz muito sentido. E é essa lógica que eu quero passar para vocês, para caso faça sentido também que vocês estudem e façam uma estratégia aí que possa ser semelhante a essa. E se você quer aprender a investir de forma mais consciente, aproveite e já se inscreve aqui no canal para você não perder nenhum vídeo. O primeiro fundo imobiliário que eu não tiro da minha carteira e eu vou explicar o porquê é o XPML11. Então vamos aqui ao racional. Bom, e se você já investe em fundo imobiliário, provavelmente você já ouviu falar do XPML11, mas se não ouviu, eu vou explicar aqui para vocês alguns detalhes desse fundo que eu gosto bastante. O XPML11 ele é um fundo imobiliário que investe em shopping. Então dentro do seu portfólio ele vai fazer o quê? Ele vai escolher bons ativos, bons shopping centers que podem ser bem lucrativos e vai fazer os seus investimentos nesses shoppings. Como eu invisto desde lá de trás, faz um bom tempo já que eu invisto no XPML11, de lá para cá ele veio adquirindo outros bons ativos e ele vem aumentando a sua carteira. Então isso é um dos pontos que eu acho bem legal. Eu comprei, ele já tinha uma diversificação interessante, mas cada vez mais ele vem comprando mais shoppings, ele vem diversificando mais o seu portfólio e isso para nós investidores é muito bom. Se a gente está investindo num fundo que ele vem trazendo uma lucratividade, comprando novos shoppings, aumentando a sua carteira, se esses ativos são bons e trazem lucro para o fundo imobiliário, é mais dividendos pingando na nossa conta, então isso é muito importante. Olhando aqui alguns números do XPML11, a gente consegue ver que nos últimos 12 meses o fundo valorizou aqui, ó, 91%, hoje ele tem um PVP de 1,05, os últimos 12 meses entregou um dividendo de 8,95% e o valor da cota hoje aqui está na casa dos 115,58. Só de lembrar que eu comprei esse fundo imobiliário abaixo de R$100 já me dá uma saudade, mas ainda bem que eu montei uma posição bem legal nele. Olhando aqui alguns outros indicadores bem importantes, a gente consegue ver que esse fundo ele é um fundo bilionário, então o valor patrimonial dele é de 4,4 bilhões, o que é muita coisa, pessoal. Se a gente olhar aqui o número de cotistas, hoje já são 464 mil investidores, é o fundo imobiliário que está quase batendo aqui 500 mil de investidores, isso é muito legal também. E o último dividendo entregue pelo fundo foi de 0,91 centavos. Esse mês de maio que eu gravo esse vídeo já saiu algumas notícias aí falando que os próximos dividendos do XPML11 prometem ser bem generosos, então vamos aguardar aí. Se você tem XPML na carteira, com certeza você vai ficar bem contente aí com o que vai pingar na sua conta. Bom, e se tratando de portfólio, como eu falei para vocês, esse fundo imobiliário ele investe em 18 shoppings. Quando a gente olha aqui, 8 estão em São Paulo, 3 no Rio de Janeiro, 2 na Bahia, 1 no Paraná, Rio Grande do Sul, Amazonas, Minas Gerais e Rio Grande do Norte. Então aqui, mais importante de tudo, tem bastante em São Paulo? Tem, mas está bem diversificado em 8 ativos. Tem no Rio de Janeiro? Tem 3. E ele ainda diversifica estando em outros estados. Então isso eu acho que é uma estratégia muito assertiva que o XPML vem tomando aí na sua carteira e vem aumentando aí as suas posições aí em questão de imóveis. Então gosto bastante dos ativos que estão dentro, inclusive vou mostrar aqui alguns brevemente para vocês. Olhando no relatório do fundo, a gente consegue ver que tem alguns ativos como Catarina Fashion Outlet, Internacional Shopping, que fica próximo ao aeroporto de Guarulhos de São Paulo, é um shopping gigantesco. Tem aqui também, ó, Shopping da Bahia. Tem aqui dentro também o Shopping Cidade Jardim, que para quem é de São Paulo sabe que o ticket ali é bem elevado. Shopping Estação BH. Então, na minha opinião, é um dos fundos imobiliários que tem melhor qualidade nos seus ativos, se tratando de shopping. Então, por isso que eu gosto bastante e é um dos fundos imobiliários que não saem da minha carteira tão cedo. O segundo fundo imobiliário que eu trouxe para vocês, que eu gosto bastante também, não tiro da minha carteira, é o XPLG11. Se você não ouviu falar ainda, ele é um fundo imobiliário de galpões logísticos. Então é um segmento que está muito em alta, uma vez que a gente sabe que as compras online, elas aumentam cada vez mais, cada ano está maior. A gente quer comodidade, quer ter o nosso pedido sendo entregue o mais rápido possível e para que isso aconteça, as empresas precisam aí ter bons galpões logísticos em lugares estratégicos da cidade. E são esses galpões que Magazine Luiza, Casas Bahia, Carrefour,
a Amazon, entre outras empresas, utilizam para guardar os seus produtos e para que eles cheguem o mais rápido possível na nossa casa. Então assim, eu acredito que é um segmento que ele vem a crescer cada vez mais, e se a gente escolher galpões logísticos em locais privilegiados que vão fazer com que as empresas consigam entregar mais rápido, esses galpões eles vão sempre se valorizar, uma vez que o nosso espaço ele é limitado. Esse é um fundo imobiliário que a gente consegue perceber aqui que ele ainda está com um PVP aqui abaixo de 1, né, o que às vezes pode ser que seja até uma oportunidade de entrada, precisa fazer uma avaliação um pouco mais criteriosa. Ele teve uma valorização aqui nos últimos 12 meses de 14,10%, entregou aí 8,87 em dividendos e uma cota hoje custa R$ 104,56. Vamos olhar aqui alguns outros números como o patrimônio desse fundo. É um fundo bilionário também de 3,31 bilhões. Se a gente olhar aqui também uma quantidade bem expressiva de cotistas, 342 mil, entregou o seu último dividendo aí 78 centavos. E vamos dar uma olhada na carteira desse fundo imobiliário para a gente ver se ele está bem diversificado. Ele tem um total de 15 imóveis dentro do seu portfólio e quando a gente olha, ó, são 7 em São Paulo, 3 em Pernambuco, 2 no Rio de Janeiro, 1 no Rio Grande do Sul, 1 em Santa Catarina e 1 em Minas Gerais. Então a gente vê também uma grande concentração em São Paulo, o que não é ruim, tá, pessoal? Uma vez que São Paulo realmente tem esse giro, tem essas lojas assim mais presentes e faz com que realmente grande parte da distribuição esteja focada em São Paulo. Mas ele também possui outros galpões logísticos em regiões mais estratégicas. Eu vou mostrar no relatório para vocês. Como vocês podem ver aí na tela, aqui eu tenho alguns desses galpões logísticos, esses centros de distribuição, e a gente consegue ver que alguns, ó, CD Mercado Livre, CD B2W, CD Leroy, CD da Renner, a gente consegue ver aqui alguns grandes varejistas que utilizam aqui esses galpões logísticos. E a gente tem aqui diversos, ó, CD da Unilever, CD Dia, CD Panasonic, entre outras empresas. Então, o porquê que é legal, pessoal? Esses galpões logísticos, eles podem ter diversos inquilinos também. Então, às vezes, pode ser que tenha apenas um galpão logístico em São Paulo, mas esse galpão ele pode estar alugado para diversos outros clientes. E isso aqui tudo a gente consegue ver no relatório. Olha esse gráfico aqui, que legal. Ele mostra como que está a composição por clientes. Então, a gente consegue ver aqui, ó, que Leroy Merlin, Via Varejo, B2W, Mobile, Mercado Livre, Renner, Grupo Pão de Açúcar, entre outros. Então, a gente vê uma diversificação bem interessante. Então, é isso que a gente busca. Ativos de qualidade, que estejam em locais privilegiados, que paguem bons dividendos, então eles precisam ter uma gestão ali adequada para que sempre esses galpões estejam alugados para que a gente consiga receber essa renda, e é um fundo que, na minha opinião, faz muito sentido. Como eu falei para vocês, essa tendência de consumo via internet, a gente precisando aí de cada vez mais entregas rápidas, eu acredito muito nesse segmento de galpões logísticos. E é por esse motivo que também que esse fundo imobiliário eu não me desfaço aqui, vou montando a minha posição de forma bem consciente, e é por isso que eu gosto bastante aí desse segmento. Bom, e vamos para o meu terceiro fundo imobiliário que eu não me desfaço, gosto muito, e esse é um fundo imobiliário que ele já não tem tantos investidores, porque eu vou mostrar para vocês que tem um ponto que muita gente não gosta de investir nele por esse motivo, mas eu vou desmistificar um pouquinho disso e explicar para vocês a minha maneira de ver esse fundo imobiliário. E eu tô falando aqui do RBVA11. Esse é um dos fundos imobiliários que mais me gerou valorização nos últimos meses, nos últimos anos. Eu gosto muito dele, ele tem um portfólio bem robusto. E para quem não sabe, o RBVA11, ele é um fundo imobiliário categorizado como renda urbana. E é um fundo imobiliário de renda urbana, mas com uma pequena diferenciação. Qual é essa? Ele é considerado high-end, que são o quê? São imóveis de alta qualidade, sofisticados e mais luxuosos. Então a estratégia desse fundo é estar nos melhores pontos das cidades onde ele se encontra. Então se é São Paulo, ele vai procurar imóveis ali que sejam muito valorizados em avenidas importantes como Paulista, Rebouças e esses locais onde geralmente o metro quadrado é muito alto. Então eles buscam uma qualidade diferenciada aí nos seus imóveis. Para quem não sabe o que é um fundo imobiliário de renda urbana, ele é um fundo imobiliário que ele vai investir ali em imóveis comerciais, como por exemplo, supermercados, atacarejos, agências bancárias, faculdades, hospitais, entre outros. E como eu falei para vocês, o RBVA ele busca o quê? Imóveis de excelente qualidade. Então vamos aos números. Quando a gente olha nos últimos 12 meses, o RBVA11 ele se valorizou aqui incríveis 32,75%, ele tem um PVP hoje de 1,03, entregou aí 10,69% em dividendos nos últimos 12 meses e uma cota desse fundo imobiliário custa R$ 111,63. E o valor patrimonial desse fundo atualmente está em 1,36 bilhão, ele tem um pouco menos de investidores se comparado com os dois últimos fundos imobiliários que eu mostrei para vocês,
São aqui 57 mil investidores, mas que é uma quantia aí que também já gera liquidez, você consegue entrar e sair da posição aí sem grandes problemas. Entregou aí no seu último dividendo R$1 por ação. E um dos pontos fortes desse fundo imobiliário, na minha opinião, é a quantidade de imóveis. Ele possui dentro do seu portfólio 74 imóveis. Olhando a diversificação aqui rapidamente, a gente vê que são 46 imóveis em São Paulo, 20 no Rio de Janeiro e tem também em Pernambuco, Ceará, Minas Gerais, Distrito Federal, Rio Grande do Sul e Paraná. Bom, mas aí você deve estar se perguntando, mas tá bom, 74 imóveis do quê? E aqui entra um ponto que eu acho excelente no relatório desse fundo imobiliário. Ele é perfeito. Os caras aqui da Rio Bravo, eles fazem um relatório onde você consegue saber detalhe por detalhe. Então, uma dica, se você já leu o relatório de fundo imobiliário e achou muito chato, não entendeu nada, abre o relatório do RBVA11, é só você digitar aí no Google RBVA11 RI, vai ter todos os relatórios lá e vocês vão ver como que é um relatório completo e de fácil entendimento. Aqui eu tô na parte do portfólio do fundo mostrando para vocês e pode ver que eles deixam aqui bem claro qual a quantidade e qual o tipo de cada um desses imóveis. Então a gente consegue ver aqui, ó, no cantinho, 35 imóveis são da Caixa, 16 imóveis do Santander, 8 imóveis do Pão de Açúcar, tem 8 imóveis vagos, tem 2 imóveis do Açaí, um imóvel da Centauro, um imóvel Renner, um imóvel Itaú, um imóvel Coco Bambu, um imóvel da M3 Storage e a gente consegue ver aqui também que ele tem uma participação no shopping Iguatemi Faria Lima. Ele tem algumas alocações aqui também em alguns outros fundos imobiliários, mas você vê que grande parte aqui realmente está alocado em ativos. Eles mostram inclusive aqui pra gente qual a exposição do setor, então vê que tem exposição no setor alimentício, esportivo, vestuário, entre outros. Então é um fundo imobiliário e é um relatório, na verdade, tá pessoal, que ele é muito completo, ele é bem legal, dá pra gente passar aqui um tempão lendo e realmente a gente vai conseguir absorver bastante informação e entender um pouco mais sobre esse fundo. Esse é um dos exemplos de detalhamento desse relatório. Se a gente olhar, o relatório ele mostra aqui pra gente os principais imóveis high-end na região de São Paulo, ou sejam, aqueles de maior valor agregado. E a gente consegue ver aqui, ó, que tem um Coco Bambu aqui na Rua Augusta, perto da Oscar Freire, tem um imóvel da Renner na Oscar Freire, tem imóveis aqui na Paulista como Centauro, Santander, tem aqui na Avenida Rebouças, Pão de Açúcar, tem aqui, ó, Porto Belo, na Alameda Gabriel Monteiro, tem aqui a participação no Shopping Iguatemi na Faria Lima. Então esses imóveis, eles são muito cobiçados e um valor muito alto agregado. Então ele busca mostrar pra gente aqui qual é a qualidade desses imóveis. Isso eu acho sensacional. Um ponto que muita gente não investe nesse fundo imobiliário é a concentração em agências bancárias. E se a gente olhar aqui, são 35 imóveis da Caixa e 16 do Santander. E pessoal, e por mais que eu também acredite que cada vez mais as pessoas vão deixar de usar as agências físicas e que elas realmente estão fechando, aqui a gente encontra ótimas localizações, agências da Caixa e Santander que são muito utilizadas e a gente sabe que essa transformação ela não vai acontecer da noite para o dia. Claro que com o tempo, provavelmente pode ser que essa alocação em bancos diminua, mas eu acredito que esse fundo imobiliário ele é competente a ponto de conseguir alugar esses imóveis para outros clientes, uma vez que geralmente banco está super bem localizado na cidade. E uma vez que os bancos fecham, é muito provável que esses locais eles não vão ficar fechados e outros tipos de comércio vão querer abrir naquele local. Então eu não vejo preocupação para ficar pensando, vou investir em agências bancárias e elas vão todas fechar. Existe uma administração que faz um trabalho muito bem feito, entrega um resultado muito legal e é por isso que eu confio bastante em investir meu dinheiro também aqui no RBVA. E ó, pessoal da Rio Bravo, parabéns pelo relatório, é um dos melhores relatórios sempre que eu abro aqui para dar uma olhada nesse fundo imobiliário, eu gosto de ler ele por completo porque eu aprendo bastante, ele é bem dinâmico e todos os fundos imobiliários deveriam fazer relatórios assim como o de vocês, que é um exemplo para o mercado. E pessoal, vocês conseguiram entender um pouco a lógica desses 3 fundos imobiliários que eu não tiro da minha carteira? Um é a parte dos shoppings, as pessoas nunca param de consumir, a gente percebeu isso na pandemia, todo mundo falou que os shoppings iriam fechar, passou a pandemia, os shoppings bombaram mais do que nunca, fizeram aí reformas, estão tentando entregar uma experiência melhor aí para os seus clientes. É um tipo de comércio que aqui no Brasil funciona muito bem e eu acredito que não vai acabar. Galpões logísticos, com a tendência também da compra online, a gente precisa ter velocidade, ter agilidade na entrega, acredito que daqui para frente vai só aumentar. E os melhores imóveis aí de São Paulo, Rio de Janeiro e regiões. A gente sabe que a cidade de São Paulo e Rio de Janeiro tem locais que são muito cobiçados, que todo comerciante quer estar presente e investir nesses imóveis para mim também é algo que eu acho que com o tempo só vai se valorizar. Uma vez que cada vez mais os espaços são limitados, a gente sabe que São Paulo está construindo prédio em todo lugar e quando a gente
tem aí bons imóveis com boas localizações, a gente sabe que o potencial de ter um aluguel mais caro, de agregar valor para aquele imóvel é muito grande e com isso a gente pode lucrar bastante também. Bom, pessoal, e esses foram os 3 fundos imobiliários que eu não tiro da minha carteira nem a pau, mas agora eu quero saber de vocês. Quais os fundos imobiliários que vocês não vendem nem a pau ou que vocês não pretendem vender tão cedo? Manda aqui nos comentários que eu tô curioso pra saber. Eu vou ficando por aqui, pessoal, e se gostou do vídeo, não esquece de deixar o like e se inscrever que tem vídeo novo toda semana. Até uma próxima, um abraço e valeu!